Para o nosso podcast Esperança. Estamos aqui nos estúdios com o Rafael Marinho. E aí, Rafa? Tudo bom? Tá ok? Tá certinho o áudio aí, né? Bom dia então para todos os nossos ouvintes da 87,9. É um prazer estar hoje aqui na MXP, É isso aí. para a glória do Senhor. Amém, é isso aí. Vamos começar agora o nosso podcast Esperança. Então até às 11 horas aqui com bate-papo com o Rafael Marinho. E depois não se esqueça que de 11 para frente tem um terceiro bloco aí com muito mais música e muito quadros. Começando aqui com o Rafael. Rafael, cara, um prazer ter você aqui. Eu queria que você contasse pro pessoal de casa quem é o Rafael Marinho, como ele se chama, qual o RG, CPF, o que ele faz da vida. Uma pergunta simples, mas difícil, né? Quem é o... O cara simples, né, cara? Trabalhador da igreja aqui, casado com a Luciana Viegas, uma mulher maravilhosa, pai de 2 meninos, um casal, Pedro e Larissa. Estamos aqui na Batista Missionário desde quando eu nasci. Não, acho que desde os 12 anos, graças a Deus. Essa sailendense, né, natural, de Açailândia do Maranhão. Estamos aqui colaborando com o reino todo o tempo, para a glória do Senhor. Certo, mas quando tu nasceu ainda não era Açailândia não, né? Porque... A Açailândia tem 40, eu só tenho 35, não tem... Então a Açailândia tem 5 anos na minha frente ainda. Ah, que bom, que bom. Minha mãe, ela é um ano mais velha que a Açailândia. Olha aí. E ela completa exatamente no mesmo dia, né? Mas é isso, Rafael, cara, conta pra gente também como é que foi tua conversão, né? Como é que foi esse processo de conhecer a Cristo, como é que era o Rafael antes de Jesus e como é que é o Rafael hoje. Assim, minha mãe foi pra igreja, né? Eu tinha acho que mais ou menos 10 anos, eu tinha 10. E a gente começou na Universal, né? Ali onde hoje é a Igreja da Graça, ali era Universal. E minha mãe foi pra igreja esse tempo. Eu me lembro desse tempo porque, assim, minha mãe gostava muito de festa, né? Essas coisas todas. Então a gente pensava que eu ia pra uma festa e tudo. Meu pai trabalhava naquele castelinho, acho que é antigo pra caramba. Então às vezes a gente ia lá, né? Levava lá pra gente ficar lá. A gente criança, às vezes saía pra final de semana, alguma coisa assim. Mas nesse dia ele foi pra igreja e eu amei, cara, de coração. Amei. Minha mãe foi pra igreja, aceitou o Senhor Jesus. E na semana seguinte levou a gente e daí já ficamos, né? Então, dos 10 anos, aí com os 12 a gente veio pra missionária. Que a Igreja Universal lá tinha mudado de prédio, algo parecido, acabado, eu não me lembro muito bem. Sei que aos 12 a gente veio pra Batista Missionária. Foi que quando tudo assim, digamos assim, começou, né? As amizades e o entendimento e tudo. Aos 12 conheci o Batista, né? Que chamava Batista Bigode. Um abraço se ele estiver nos ouvindo aí. Que trabalhava vendendo pneus. E ele que, na época, me colocou para pregar. Ele me deu uma camisa de cetim branca, até engraçado, com a gravata do Mickey. Então era muito legal. Aí ele levava para reuniões de homens, eu nem sabia o que pregava direito, mas achava muito massa fazer isso. E achei que num dos retiros Deus falou, cara, esse é o teu chamado, o teu dom. E comecei a desenvolver, mas foi o Batista que começou a colocar, né? Isso já aos 12 anos mais ou menos. E aí começou. Então a Batista Missionária naquela época era tinha muita gente na época, né? Não tinha todas essas divisões hoje que já tive que teve, mas na época tinha muitos retiros muito bons. E eu me lembro desse tempo dos adolescentes, que era a IBAMA. Não era o IBAMA, não. Era a IBAMA, adolescente da Igreja Batista Nacional Missionária de Açailândia. Então era uma sigla quase infinita, né? Quase um texto. Então a gente participava desses adolescentes, aí foi crescendo. Mas em 2000, deixa eu ver quantos anos já tinha, não sei me lembro mais. Acho que é aos 15 isso. A gente foi pra Vila São Francisco, né? Junto com o pastor Marco Aurélio e a Jaqueline, né? Na época, que hoje é São Bispo. E aí esse tempo foi um tempo meio surreal, assim, né? Porque aquele foi uma experiência muito profunda. O Major Moisés, que se tornou coronel, né? Que faleceu devido ao Covid. Ele era uma pessoa espetacular. Aí tinha ele, o Paulão da Didi, que tinha o Paulão da Didi, do Paulão. Tinha outros, o Carlão, tinha outras pessoas lá que, assim, o ambiente era muito bom.
Era uma igreja, acho que igreja pequena, né? Todo mundo conhece, mas era um ambiente assim, de muito desenvolvimento. Eu me lembro desse tempo que a gente desenvolveu muito no reino de Deus, assim, crescente, naquela questão do amor, da cumplicidade, da irmandade. Eu me lembro que minha mãe passou mais de 11 meses desempregada. E até refrigerante tinha no almoço. Então era uma coisa assim meio surreal. Eu via aquilo ali, sem muito entender, mas eu via que havia um poder de Deus, né? Sim. Alguém que fica desempregado com 2 filhos, igual a minha mãe, né, que está nos ouvindo hoje. Um abraço para minha mãe também, minha tia Eliane, estão todos nos ouvindo. Então, alguém que passa esse tempo desempregado e até refrigerante tem, eu achava que era uma coisa surreal, né? Então, em 2000 a gente foi para lá, fiquei lá até 2000, conheci a Luciana lá, né, na igreja. Nossa história de amor foi lá, casamos e viemos hoje aqui, estamos na Batista Missionária. Mas não foi só flores, né? Sim, com certeza. Teve tempo que eu também me desviei, esfriei também na fé. Acho que minha mãe me mandou para dois encontros. ou não deu certo. Não, resolveu não, vai lá de novo. Vai lá de novo porque não deu certo não, vai lá de novo. E até era vergonhoso, né? Porque o cara que tinha um ministério chamado, pregava assim, não, mas graças a Deus falei, minha mãe ter enviado, então no segundo já foi melhor, que estava meio fechado no primeiro, mas no segundo já deslanchei e voltei, né? Foi um tempo ruim, acho que esse foi a fase mais ruim, que foi o tempo que você desvia, se afasta, né? Sim. Uma coisa é quando você não sabe de nada, mas uma coisa é quando você já sabe o caminho, você deliberadamente escolhe fazer aquilo ali e sofre as consequências, você... Poxa, por que eu fiz isso? Eu sabia que ali era errado, né? Mas aconteceu, então aos 18 mais ou menos ali. Mas é aquela questão, né? Menino com dinheiro, sozinho, em outra cidade. Então aí você acha que você é dono das coisas, né? É. Então você começa a perceber o mundo assim, de outra maneira. Mas não era, né? É uma verdade, muita fantasia. É só pura fantasia. No final, o que importa é o reino de Deus nas nossas vidas, é o amor do Senhor. Porque você vai construir no caminho certo. Então acho que como muitos jovens, né, às vezes vão naquela fase, né? Gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce. Aquela montanha-russa. Montanha-russa é mais bonito. Fase montanha-russa, uma hora tá muito bem, outra hora tá muito mal, uma hora tá muito bem. Então essa fase foi mais ou menos aos 18, né? Então, mais ou menos aquela fase ali que você precisava se firmar. Mas aí aos 18 ali eu volto, engreno com o Senhor. Aos 22 eu caso com a Luciana. E aos 22 eu entro na rede jovem, né? Como líder da rede jovem. Estou até hoje. Aos 35, são 13 anos já. Meu Deus. 13 anos aí de um trabalho. Então aí começamos a liderar a rede jovem lá na Vila São Francisco. Cara, foi também um tempo assim muito surreal, porque a gente não tinha dinheiro para nada e fazia tudo. A gente conseguia fazer tudo sem nenhum centavo. Então era uma coisa assim que Deus me provia, porque eu já tinha visto a provisão na vida da minha mãe, né? Então era fácil confiar num Deus que você vê ele fazendo todos os dias ali. Você sabe o que ele vai fazer, se você está no caminho certo, se você está fazendo a coisa certa. Então a gente começou a liderar a rede de jovens lá, jovens muito preciosos. Alguns deles já até se tornaram pastores, né? Eu brigo com um que ele já se tornou pastor, já enviou até missionários pro campo. Eu falei, cara, ainda sou missionário ainda, né? Aí ele já batizou, já fez um monte de coisa. Eu falei, cara, mas é isso que é o reino, né? Você joga semente, ele cresce, e é muito bom. Já tem, acho que são 3 pastores daquela época, e muita gente já enviada, glória a Deus por isso. E hoje estamos aqui na missionária já 4º ano, gente. 4º ano aqui na sede, né? 4º ano aqui na sede, justamente, 4º ano aqui na sede. Em 2000, tô ruim das contas, hoje nós estamos em 2021 menos 4, 2018, né? No ano 2018 que a gente veio pra cá, que a gente tá aqui, então iniciando o 4º ano. E é isso. É isso, pra glória de Deus, né? Bem resumido, né? Bem resumido aí como é que foi essa conversão. E pra ti, assim, Rafael, quando tu lembra dessa fase, mesmo nessas idas e vindas, mas qual foi os momentos mais marcantes assim, que tu teve assim, de um dia específico, algum encontro, alguma coisa que tu falou assim, cara, aquele dia que fica marcado na tua memória? Cara, um dia marcado foi o chamado, né? Porque foi assim, o dia da conversão, assim, eu não era menino doido, né? Era menino de casa, menino caseiro. Então, quando eu fui pra igreja, não mudou muita coisa na minha rotina, né? Mas só porque a perspectiva da minha mãe
a vida dela mudou. Então aquilo ali, pra mim, era o máximo. Então não tive assim, não era um cara louco da vida, né, perdido nas drogas. Então e isso não fazia parte da minha rotina. Mas um momento, acho que mais marcante foi como foi chamado, né? Eu me lembro do retiro lá, que a gente foi no retiro que a gente foi batizado. Tinha aquele do pastor, do Matos Nascimento, vai queimar, deixa o fogo te queimar. E naquele retiro eu fui batizado, né? E o pastor que estava pregando, ele falou que Deus estava chamando 5 pessoas para o ministério. E essas 5 pessoas iam receber uma gota de água na mão, que o Espírito Santo ia derramar ou algo parecido. Eu sei que falou que se você crer, estende a mão. Eu estendi a mão, né? E aí eu senti a gota. Aí eu olhei, aí não vi ninguém perto. Falei, mas eu senti a gota, como você sente uma gota Sim. de água. Aí eu falei, não, eu tô sendo chamado. Aí eu abri a mão novamente. Não, então pinga de novo, só me salve. Só pra ter certeza. Então aí eu senti como uma gota batendo na mão. Falei, cara, sou eu, então eu vou lá pra frente. Então isso eu nunca esqueci. Isso foi no dia, né, de um retiro, os grandes retiros da Batista Missionária dessa época, né? Sim. Que a gente tinha. Então, e esse foi o chamado, esse foi um cara muito marcante. E o segundo, acho que o nascimento dos meus filhos, assim, que Deus fala muito, né? Uhum. Quando o seu filho está sendo gerado, assim, você vê Deus falando bastante. Então, eu nunca recebi tantas palavras tão profundas quando os filhos estão ali sendo gerados. Eu acho que quem vai passar por essa experiência, acho que você passou, né? Você aprende muito com seus filhos ali. Sim. Acho que Deus fala, a visão do amor da palavra muda. Você tem uma visão até você ter seu filho. Depois, assim, meu Deus, eu não tinha coragem de entregar o meu filho por isso. É verdade. É verdade mesmo. Mas assim, aqui na rede de jovens, nesses 4 anos aqui, tu teve quantos anos na Vila São Francisco? 8. 8, né? Desses 8 anos lá na Vila São Francisco, tu disse que liberou pastores, né? Já tem gente aqui que tá até liberando aí missionário, né? Mas assim, o que tu vê de diferente, assim, dessas 2 experiências que tu teve? Eu acredito assim nos processos, né? E sem aquela nostalgia do passado, mas naquele tempo da Batista Missionária era melhor, hoje, né? Cara, cada um tem um tempo específico, e cada tempo tem o seu upgrade, né? Tem o seu processo de transformação, de aprendizado. Então, aquele tempo que a gente viveu na IBAMA aqui, nas adolescentes, depois na Vila São Francisco, e hoje aqui de volta, assim, eu não quero voltar mais naquele tempo, né? Não, aquele tempo era melhor do que aquele hoje. Não, aquele tempo ensinou algo. O que hoje vai ensinar que é totalmente diferente ou colabora para tudo aquilo que você tem. A Vila Francisco foi um estágio, eu acho que de um tempo muito bom. E hoje aqui na sede é totalmente diferente de lá, né? Então não tem... se eu for querer comparar, o que é melhor, toda comparação é injusta, né? Lá era um processo, aqui já é outro processo. Eu acredito muito nessas questões de o tempo que Deus vai colocando a gente, os lugares, as pessoas que você vai conhecer, então tudo aquilo vai colaborar para que está dentro de você, né? Não, mas quando estava lá era melhor. Eu não gosto desse tipo de dizer que aquilo ali era melhor, aquilo não, isso colabora para nossa história, né? Tudo vai colaborando. Exatamente. Né? E quando a gente veio para cá, eu conheci você de cara, né? Você que estava pregando. Foi a primeiro culto, né? Primeiro culto. Você que pregou. E foi a primeira experiência ali. E a gente começou aqui o trabalho, né? Os jovens, muito bom. Eu me lembro de um culto muito marcante que foi, se estiver nos ouvindo hoje, o Felipe Melo, né? Ele cantou um hino assim, o negócio foi muito surreal. Foi na época que o Leandro e a Emily voltaram, se reconciliaram. E aquele culto foi um culto muito forte. E ele puxando as músicas, né? Porque uma música, eu tava pensando, ele tocava. Foi uma atrás da outra, assim, né? foi uma sequência assim muito. Eu tava pensando, ele tocava. Não, agora vou pedir pra essa daqui. Ele puxava. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui tá. Tá a conexão forte. aqui. E outro muito especial também, um abraço lá pro Adriano, né? Que tá em Santo Inês. Tá ouvindo a gente. Aí, um abraço, Adriano, pra você, que aquilo não tem como esquecer, né? Nosso primeiro encontro, né? Que a gente lá no Cordeiro. Sim, sim. Cara, aquela madrugada foi incrível, né? Foi O surreal. Adriano pregou lá em Apocalipse a oração da visão do trono da glória, Sim. né? E aquela oração a gente ficou uma madrugada inteira, né? Exatamente. E aquela sobre paternidade, aquele dia foi um momento. Só quem estava lá que percebeu, que presenciou, pode dizer que foi um momento surreal na vida dos meninos, né? E desde então foi muito bom, né? Do Cordeiro, depois foi o G8, né?
as madrugadas, as vigílias de orações aqui, muito boa. Então, coisas que lá na época da missão a gente não tinha, né? Na Vila São Francisco a gente não fazia muito com os jovens. Então aqui a gente já aprendeu a fazer. Então, assim, cada etapa tem o seu processo, em cada processo tem o seu aprendizado, e o que você aprendeu vai colaborar para aquele tempo. Eu acredito que aqui também temos um tempo, então até esse tempo se findar, que pode ser até a glória, né? Até Jesus voltar, mas enquanto não, nós vamos aproveitando e aprendendo com cada um de vocês. É isso aí. Tem até uma história engraçada, né, Rafael? Já te contei, eu vou aproveitar para contar aqui pro pessoal, né, que antes de tu chegar como líder de jovens, né, eu te contei, né, que tava um tempo assim, onde tava aquela indecisão. Sim. De quem seria o próximo líder. O pastor Jado e o pastor Patrício saíram, e aí ficou aquela coisa, aí a pastora Lidinalva, né, a tia do Lucas Gabriel, ficou um tempo, né, ali, falei, quebrando galho. Aí ela pegou no dia... Um abraço pra ela, né, que ela foi uma guerreira. Foi uma guerreira, guerreira mesmo, assim. E ela tava ali, tentando, ali, se virando nos 30. Aí ela chegou no dia e falou assim, olha, falou, Lucas, tu vai ser agora, né, vai ser líder aqui junto comigo e tal, né. Aí pegou e falou isso pra mim. Aí eu falei, rapaz, eu vou ser líder. Aí beleza, aí nesse dia, nesse sábado que ela falou isso, falou, ó, tu vai ser líder, vai ser junto comigo, não vai ser vice-líder, vai ser líder junto comigo, vou te passando as coisas pra tu. Ela tava querendo meio que passar pra alguém pra ela se, né. E aí, cara, foi engraçado, que aí eu tinha levado um rapaz que a gente tinha um projeto na Capelosa, o Paulinho. Eu não sei se eu mandei o link pra ele, se ele vai ouvir, mas ele tava junto comigo. Quando ele olhou assim, a pastora falou, vai ser líder, eu fui lá na frente, ela orou e tal. Aí ele voltou, rapaz, esse aí ele ficou encabulado. Ele foi lá da igreja até a Capelosa, falou, moço, tu vai ser líder, caraca, bicho, eu vou chamar os caras tudo. Moço, e começou a se empolgar. Aí foi no domingo, eu levei ele de novo pra igreja. Quando foi no domingo, o apóstolo chama assim, olha, eu vou chamar aqui o casal, que vai ser o novo líder de jovens. Aí chama o Rafael e a Luciana. Mas na hora que o Rafael e a Luciana foram lá na frente, ele olhou pra mim, assim, do nada, ele falou, achei que ele falou um pouco alto. Ainda bem que não sei se o pessoal deu pra ouvir. Mas ele olhou pra mim, caraca, bicho, esse povo aqui é muito doido, cara. Os caras te botaram ontem pra ser líder e hoje já é esse pessoal aí, que bagunça é essa? Aí eu falei, não, moço, eu ia porque tava quebrando. A moça foi explicar pra ele. Mas assim, graças a Deus, né? Eu acredito que ainda não era meu tempo, acho que tem um aprendizado ainda aí. Mas... Vai chegar o tempo, né? Ou talvez já chegou, né? Mas é isso, Rafa. E agora conta pro pessoal de casa sobre a tua infância. Eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui, um pouco sobre a infância, o que tu lembra, o que foi... Tipo o Eduardo, exemplo. O Eduardo, o que marcou ele foi queimar a casa. Né? O Carlos, que veio semana passada aqui, o que marcou ele foi já de pregar desde cedo, né? Na Assembleia eles tinham esse costume. E tu? Você, Rafael, qual foi o que mais marcou na sua infância? Na minha infância? Cara, na minha infância eu brinquei muito. Assim, agradecer até minha mãe, né? Porque a gente morava ali no Jacu, nada... E aí, assim, na frente, né, tinha o pessoal que mexia com coisas erradas, né? Depois de muito tempo fui saber. Mas a mamãe nunca deixava a gente brincar assim na rua e essas coisas todas. Na hora você não compreende, você vai compreendendo e vai crescendo. Então, o que hoje eu percebo que na minha infância foi muito bom foi a minha mãe ter preservado a infância. Né? Ter preservado a infância. Eu e meu irmão, a gente brincava muito. Então... só dava pipa, bicicleta, jogar bola. Então a gente não tinha esse contato muito com a rua, com as outras pessoas que acho que eu me protegia bastante, né? E zelava, né? Zelava bastante. Então, assim, nunca. Eu sempre não fui um menino muito bom, mas eu sempre gostava de estudar e tudo. Nunca. Meu pai falava uma coisa que ficou na minha mente, né? Falou, eu não tenho um dinheiro não, mas vou te pagar uma escola boa, porque você vai estudar e vai trabalhar pra mim quando crescer. Vou investir todo o dinheiro e eu falei, você vai alcançar pelo estudo. E isso ficou na mente, né? Então eu estudava porque ele falou, eu tenho que estudar para poder ter uma vida boa. Ele faleceu pra mim aos 14 anos, né? Então foi uma perda muito ruim, difícil na época até. Mas a minha infância foi tranquila, não teve assim algo muito forte que aconteceu que me prejudicou. Ao contrário, acho que o ambiente que minha mãe construiu, porque ela não morava com meu pai, né? E para mim e para meu irmão foi um ambiente muito favorável. Assim, eu não tinha muito contato com o mundo. Então, tanto que eu fui ter contato assim com o que era maldade, propriamente dita, foi quando eu fui trabalhar no Paraíba, né? Isso aqui é legal.
Quando eu fui trabalhar no Paraíba, eu já tava, a Luciana já estava namorando com a Luciana, né? A gente namorou um ano, depois separou, depois voltou e casou. Mas nesse ano eu tava namorando com ela, um menino totalmente crente, fiel e toda coisa. E no Paraíba tinha muita coisa assim, né? De traição, de aquela coisa toda. Pelo trabalho ali que você mexia, não sei. Eu não conhecia essa parte, né, do mundo, essa maldade implícita assim, que você tinha contato visual, auditivo, né? Com as pessoas e tudo. Então aquilo ali ficava meio assombrado até, a coisa assim. Ou você ouvia, você via as coisas, mas você ter aquele contato direto já é outra coisa, né? Você perceber, como é que fala? Aliciado pela maldade, digamos assim. Então ali foi que eu percebi. Mas a infância, sim, foi muito tranquila. Não teve... Infância normal, digamos, menino normal, que mamãe guardava muito dentro de casa, mas que não era... Mas que fazia tudo, assim. A gente brincava muito, eu gostava muito da infância. Mas a gente guardava os papéis das provas. Sim. Para fazer pipa. então Júlia estava fazendo as pipas de papel para ficar no quintal. A gente soltava pipa, né? Fazia tudo isso aí. Então a gente brincava muito. Então a infância foi muito tranquila. Ah, sim, o que marcou tem uma coisa que marcou que eu até hoje lembro. Conta aí pra Roubaram nós. minha bicicleta, cara. Entraram na minha casa e roubaram minha bicicleta que eu tinha ganhado. Mas foi triste demais. Bicicleta nova, assim, zerada. Não, mas era minha bicicleta, cara, não tá entendendo? Tinha Nova ou não, era minha bicicleta. Tinha um carinho ali, né? Meu cachorro Milo, um abraço pra ele que já morreu. ele latiu muito junto com a minha cachorra Vicky. A Vicky que era, desde que ela morreu de velhice, 13 anos. Caraca. Mas mesmo assim levaram a bicicleta. Meu Deus do céu. O Milo tentou ajudar, mas... Até mataram o Milo envenenado, poxa. A minha infância foi muito tranquila, cara. Assim, a gente brincava muito. Eu acho que o que se perde muito hoje com a era da digital é isso, né? As crianças não brincam. Aí se você tira o celular delas, elas vão brincar de quê? Cara, a criança brinca, ela inventa, ela tem uma imaginação muito, muito fértil. Então, graças a Deus, a gente teve uma infância muito boa e que a gente aproveitou bastante. Então, na minha infância, eu me sinto minha infância completa, né? É isso aí, né? Que bom, né? Que teve uma infância assim animada, né? De fazer muitas coisas, não botou fogo em lugar nenhum. Não, fogo. Isso aí. Eu não me lembro de fogo. Eu já rasguei a cara 2 vezes, né? No arame. Foi mesmo? Não, uma vez no arame eu tô na bicicleta, mas brincando com meu irmão, eu taquei a cara num bolo de arame que quase furava o olho, mas. Outra coisa na infância é que eu era muito doente também. Adoecer demais. Era muita papeira, cachumba, sarampo, catapora. Pronto, já tá. A imunidade. Eu tô imunizado, o coronavírus passa longe. Que bom, Rafael. Rafael, agora conta pra gente o que tu acha assim, que mais falta nessa geração, na nossa geração, o que tu acha que mais falta? Precisa mais mudar na nossa geração. Cara, uma coisa que é fundamental, né? Paternidade. Essa é a bandeira que a gente carrega. Paternidade, cara. Tudo tem a ver com isso. Minha mãe, eu falo pra ela, por mais maravilhosa que ela tenha sido, e que ela é, na verdade, né? Não morreu, graças a Deus. Por mais maravilhosa que ela tenha sido e promovido esse ambiente, né, da infância, tranquilo. Mas ainda assim a paternidade nas nossas vidas é algo que precisa. A gente trabalha com esses jovens e a maior dificuldade deles é a paternidade, né? Esse contato com os pais. E você vê assim que um cara que tem uma paternidade bem resolvida, o pai muito presente, incentivador, ele tem mais chance de desenvolver a vida, né? Sim. Menos bugs, menos zigue-zeira, menos trave, não dá tela azul assim fácil. Uhum. Então ele tem mais chance de desenvolver, né? De romper, de viver algo diferente. Sim. Mas na maioria a paternidade é a grande dificuldade, né? Quando você não tem isso na sua vida, você tem mais dificuldade de romper. Então tem coisas que, cara, é o pai. E a maior parte é o pai, né? A maior parte, a mãe trabalha lá cuidando e tá botando, mas no final é o pai. Ele que precisa estar lá como cabeça, né? Como sacerdote. Sim. Porque isso biblicamente e cientificamente, né? Comprovado que a paternidade ele desenvolve a sexualidade, desenvolve a identidade, desenvolve a vida do filho, né? Homem e mulher, ele consegue desenvolver isso na vida dele.
Então, muitos problemas de jovens com seus próprios pais, né? A delinquência, por exemplo, muitos que a gente já viu, cara, agora eu tô falando, não, eu dei meu pai e tal, não sei o quê. E às vezes ele faz aquilo como ele tem aquele estilo de vida como uma revolta do sistema e tudo, mas Sim. muito por conta dos pais. Você fala, cadê seu pai? A maioria nem sabe quem é o pai, né? E o pai que tem nunca teve perto, e os que tem às vezes são tão ruins com eles que desenvolveu essa parte, né? Sim. Como muitas outras coisas. Eu acho que a maior parte da nossa dificuldade de vida se desenvolve da falta da paternidade. Então, tanto que a oração do Pai Nosso, ele já começa, né? Pai Nosso. É a primeira coisa que ele começa, né? É Pai. Então, a oração do Verdade. Pai Nosso começa, Pai. Então, é a palavra que falta no coração dos jovens, da sociedade, das nossas vidas. Que por mais que a mãe tenha sido maravilhosa, mas ela não consegue desenvolver o que apenas o pai consegue. Assim como eu não consigo desenvolver, o pai não consegue desenvolver o que a mãe consegue desenvolver na vida do filho. Sim. Mas essa outra parte da paternidade, que ela é tão importante, eu comparo assim, que a maternidade é o filho no ninho, né? E a paternidade é botar nas costas e levantar para fazer ele voar, né? Pegar todas as tuas ferramentas e desenvolver isso na vida dele para ele poder crescer. Então, muitos problemas emocionais, problemas estruturais de desenvolvimento procede muito da falta de paternidade. Não apenas porque talvez ele não tenha tido pai, mas porque o pai não foi pai, né? Porque não, ele tem a figura masculina lá em casa, mas não tem a paternidade. E é isso que Deus veio fazer. E acho que isso é porque isso foi o que mudou a minha vida, né? Quando a gente foi a primeira coisa que a gente aprendeu na época que a gente mudou para a Vila São Francisco foi essa paternidade, de ver um Deus que provia todos os dias nas nossas vidas quando a gente não tinha nada. Então, que Deus é esse? Que pai é esse, né? Que marido é esse? Que homem é esse, né? Que Deus é esse que pode fazer tudo na sua vida. Então, foi o que desenvolveu o meu ministério, digamos assim, a partir desse entendimento. E que me ajuda muito, né? Como ser pai se você não teve um pai tão presente ou que te deu as raízes, aqueles fundamentos eternos. Então, muitos zigue-zagueira, muitos vem disso. E se não tiver... o problema do jovem, eu acho que a maior parte é isso. Pode ter outros problemas, mas acho que 90% da vida do jovem é a sua paternidade, a sua identidade que não foi bem desenvolvida ou não foi bem estruturada nos fundamentos eternos. É verdade. Verdade mesmo. A gente observa isso muito, né, Rafael? A gente observa pessoas que entram no crime ou pessoas que desvirtuam na sexualidade, né? Viram homossexuais, viram lésbicas, justamente por isso. Se a gente for profundo, às vezes a pessoa... Às vezes é muito escancarado. A pessoa fala, eu não tive pai, meu pai morreu cedo, ou meu pai me abandonou, né? Isso é muito escancarado. Mas tem outros, que é aqueles que eu acredito que é aqueles mais encobertos. Que tá ali o pai, tu vê indo pra igreja, tu vê ali o pai, a mãe e tal, aquele grupo familiar aparentemente bem resolvido. E quando você vai consultar, o pai ele é agressivo, o pai ele é... Como você mesmo falou, o pai ele abusa dos filhos, às vezes fisicamente, ou às vezes mentalmente, sabe? Então assim... São famílias realmente assim, a gente vai observando essas famílias desestruturadas, como tu falou, né? E é exatamente esse o ponto dessa geração, porque é uma geração que Lucas, eu sinto que é uma geração que às vezes tem medo de ir para um próximo nível. É aquela geração que é o famoso geração Peter Pan, que quer viver na terra do nunca. Quer viver na terra do nunca, nunca quer amadurecer. Tipo, tu vê jovens de 30 e poucos anos, às vezes tu vê ali que na verdade não é nem para ser chamado mais de jovem. Já era para ser um pai de família, mas as pessoas se posicionam ali no grupo de jovens porque não quer ir para esse novo nível, não quer pensar em casar, não quer pensar em ter uma família. Eu mesmo, eu fui empurrado para essa maturidade, né? Deus ele pegou, ele viu que eu ia ficar estático ali, naquele status quo ali durante muito tempo, ele foi lá... Deu um empurrãozinho. Deu um empurrãozinho. Empurrãozão, na verdade. Empurrãozão. Então, assim, foi muito sofrimento, assim, muita coisa, mas hoje eu vejo, olho pra trás e isso é tão bem resolvido, assim, na verdade é um processo que tá ainda, né, tá ainda em andamento, mas foi tanta cura que hoje eu olho pra trás, eu vejo tanta coisa que me feria em relação ao meu pai e hoje eu olho pra ele e falo assim, é tanto que já vi uma coisa que o Espírito Santo já me entregou, eu falo assim, Lucas, um dia tu vai ungir teu pai pastor, e uma coisa que eu coloquei na minha vida, eu olho pro meu pai e eu vejo a realidade totalmente diferente, mas eu creio que um dia ele vai ser assim. Mas enfim, Rafael, agora conta pra gente o que mais tu espera da noiva, da igreja. O que tu mais espera? O que tu espera mais que a igreja se posicione? O que mais a igreja faça nos tempos atuais? Viva o amor, né, cara? Acho que a igreja, ela faz o papel de
cuidar, né? Ela é cuidada pelo noivo, e a noiva ela tem um papel de cuidar. Acho que a igreja precisa amar. E às vezes as pessoas elas confundem amor com falta de correção. Porque quem ama cuida, né? E Sim. quem ama corrige. Não, a igreja precisa amar. Ela ama corrigindo. Ela ama curando as feridas. Ela ama não te colocando num estado de pedinte ou de vitimista. Mas ela ama te curando. Falando, olha, você é filho de um rei. Você é filho de um pai eterno. Você tem algo dentro de você que, se você colocar para fora, é melhor do que você ficar guardado, aprisionado, né? E a igreja tem que fazer esse papel, né? Tem que fazer esse papel de cuidar. Eu espero da noiva é que ela vai ser redimida no final das coisas, né? A gente não tem que bater na igreja. Nós somos a igreja, né? E o que Deus está fazendo na nossa vida é nos desenvolvendo para algo que é a salvação eterna. Então o que a gente precisa é amar. E o amar não é folgar com a injustiça ou folgar com a mentira, né? Mas ser ríspido, ser forte com a verdade. E às vezes a gente como jovem, né? Às vezes o jovem não quer passar por alguma coisa ou receber alguma correção. Não, porque você não entende, você não me entende, ninguém me entende. Ah, cara, para com isso. Porque quando você... Quem pode ver melhor os defeitos do Lucas é quem tá de fora, né? Sim. Quem pode ver quem pode ver meus defeitos e falar alguma coisa é quem tá de fora. Eu não consigo ver meus próprios defeitos. Então eu sempre acho que eu tô bem. Então quando a gente pergunta, ei, como é que eu tô? Não, cara, tu tá muito mal. Tu tá quase no inferno. Rapaz, não digo. Tu vai escapar quase fumaçando. Mas quando a gente tem a igreja, ela tem que desenvolver os filhos maduros, né? Que ouve e se transforma. E a gente só cresce quando a gente... o ambiente do amor não é um ambiente que não tem a correção, mas é um ambiente que vai te promover. Até mesmo porque a gente não tem defeito, porque a gente não é um produto, né? A gente está em constante aperfeiçoamento. Então, se a gente está sendo aperfeiçoado, então tudo que as pessoas falam para mim vai colaborar para isso. E a igreja precisa ser madura, né? Nós precisamos ser jovens maduros. E a gente volta de novo para isso, para os pais, né? Porque às vezes a gente aprende isso em casa, né? O pai fala uma coisa que geralmente a gente não quer fazer. A gente quer ficar lá de boa jogando videogame. Cara, levanta daí, seu menino e tal. A mãe, não, faz com o meu filho, não, deixa ele lá. Então, às vezes isso não nos promove. Porque a vida é difícil, cara. A vida não é fácil. O mundo não é fácil, né? Viver nesse mundo, a Bíblia fala, vocês teriam aflições. Mas a gente sabe que não é difícil, é difícil demais. É difícil você acordar tudo de manhã, você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, você tem que cuidar das coisas. Mas se fosse só isso, seria tranquilo. O problema são os problemas emocionais, os embates, você mesmo se sabotando, né? E a igreja vem promover isso. Olha, você é filho do rei. Existe algo dentro de você que precisa ser desenvolvido. E através do amor, ou seja, de uma compreensão que a graça vem para me colocar num ambiente que eu possa me desenvolver. Então, se eu sou um jovem que tem zigue-zague, né? Eu não tenho uma paternidade, meu pai não foi pai, eu não tenho isso na minha vida. Então, na igreja do Senhor, eu consigo encontrar tudo isso. Então, é uma prateleira que tem vários produtos e que com estoque infinito e que você pode utilizá-lo e abusar deles e sempre que preciso, você está lá para poder usar. Mas tudo isso vem com uma aliança, uma responsabilidade. Que eu acho isso incrível, né? A igreja, ela promove isso, mas você tem que estar debaixo de uma aliança, você tem que estar debaixo disso. E o que eu espero que cada um desenvolva a sua aliança, a igreja desenvolva essa aliança madura. Que é de uma igreja do mimimi, não pode falar isso, não pode falar aquilo, cara, é pecado e vai pro inferno, acabou. Não, mas aí você não me ama. Eu amo, cara, eu te amo tanto que eu não quero te ver no inferno, eu tô te falando que isso vai te levar pro inferno. Então se você largar isso, você vai viver, você vai pro céu, mas se você não largar, você vai morrer e ir pro inferno com isso. Ah, então você não está falando de amor? É lógico que eu estou falando de amor, porque o amor vai te salvar. Eu tô te falando isso porque se você viver isso, cara, você vai acabar você vai acabar longe do Pai. E se você vai acabar longe do Pai, se eu não te falar, se eu não te falar é porque eu não te amo. Mas eu estou te falando, então eu te amo. Então às vezes quando a gente ouve uma coisa ruim, a gente fala, a pessoa não nos ama. Mas é o contrário. Minha mãe me ama tanto que me batia de cipó de goiaba. Por que eu não era amado? Não, porque ela justamente me amava e queria minha correção. Então, se Deus me ama tanto, então Ele sempre vai me corrigir.
Então ele não me quer longe dele. Então se chega ao ponto dele ter que me bater ou sofrer alguns processos de dores para poder aprender, então eu vou ter que passar. Mas é lógico que essa não é essa vontade de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu estou passando por tudo isso, mas é a vontade de Deus. Não, cara, não era a vontade de Deus isso aí. Não era a vontade de Deus você passar por isso, porque aí existe uma diferença, né? É a vontade de Deus quando você está andando com Ele, numa aliança. Então fala, olha, você vai passar por isso, mas toda vez que você vai passar por algo, Ele sempre te diz, ó, vai vir um tempo ruim, começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer isso, porque isso vai te preparar para aquele momento. Mas de repente do nada acontecem essas coisas difíceis, ruins, a pessoa, não, mas era a vontade de Deus. Não, você estava tão desligado do Senhor que Deus está te dando um choque. Aquele choque que dá no coração, esqueci teu nome, né? É isso aí mesmo. Aquele choque que dá no coração, ver se a pessoa acorda, se o coração volta a bater. Que ele está tão desviado, está tão no pecado, está tão longe, que Deus coloca uma situação, mas era a vontade de Deus. Não, cara. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas todo dia você tem que renovar sua mente nele. Então a Igreja do Amor, ela promove esse ambiente de transformação, de mudança. E você não está para ouvir o que você quer. Você tem que ouvir aquilo que vai te mudar. Então eu não vou para a igreja porque eu vi uma palavra que vai acalentar meu coração. Essa palavra que vai acalentar teu coração vai te apontar o dedo na tua cara e vai falar, olha, muda nisso e nisso, para a tua arrogância, para a tua insensatez, para a tua prepotência. Jovem que se acha demais, não, minha mãe não sabe de nada, eu sabe de tudo. Cara, abaixa. Honrar pai e mãe. Então, mas meu pai não presta, Deus não falou se ele presta ou se ele não presta. Honra ele. Mas ele não sabe de nada, cara, honra ele. Não tem meio termo. Se for isso, você faz aquilo. Não, se for mais ou menos assim, você faz assado. Não, honra seu pai e sua mãe para que vá bem os seus dias, né? Mas aí Deus já sei de tudo. Mas a Igreja do Amor, a igreja que eu espero da igreja é que ela amadureça cada vez mais os seus filhos, né? Amém. Então esse amadurecimento, né? Tu pegou um ponto-chave aí, amadurecimento, essa maturidade, né? Que a noiva precisa amadurecer, é que nem eu vi. Não sei se foi do Luiz Hermínio ou foi do Luciano Subirá. Eu não tô lembrado agora quem foi dos dois que falou, mas falou assim que Jesus, ele não é um cafetão, nem um pedófilo para pegar uma noiva criança. Ele não vai vir buscar uma noiva criança, uma menina. Ele vai vir buscar uma noiva madura, uma noiva crescida, uma noiva que amadureceu. Então é exatamente esse amadurecimento da noiva que aponta para a volta de Cristo, né? Que ele vai vir buscar essa noiva madura. Cara, só um ponto sobre isso, né? Eu me lembro, eu estava trabalhando lá em Alto Alegre, lá não pegava celular na época, né? Lá, em uma época não tão distante. E aí entraram lá em casa, né? Eu estava lá e entraram lá em casa, os ladrões entraram lá. E acho que eles podiam ter sido meus amigos, porque eles podiam ser meus amigos, né? Porque eu tinha chamado eles para comer, porque eles chegaram só comeram meu todinho. Pô, cara, comeram meu todinho na geladeira. E fizeram o favor de levar o som que tava quebrado. Então, se não consertaram, acho que não mandaram até hoje. E levaram um cofrezinho da Larissa, né? Que ela tava guardando dinheiro pro cofrezinho dela de moedas. Uhum. E aí o alarme tocou, aí eles fugiram. Então aí quando eu tô lá de boa, né? Tinha acontecido isso na noite. Eu tinha viajado, tava lá em Alto Alegre, um rapaz chegou e falou, como é que tá a sua família, como é que tá a tua casa? Não, cara, tá tudo bem. Não, eu fiquei sabendo que os ladrões entraram lá e tal. Aí eu me preocupei, né? Eu procurei um local que pudesse pegar algum sinal. Aí ligar pra Luciana, minha esposa e tal. Consegui falar com ela, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu ia te falar quando você chegasse aqui, pra você não voltar com a cabeça e você ter algum problema com você no trabalho. Foi uau, cara. Então ela não entrou em estado de nervo, em estado de pânico, ainda me preservou ainda, né? Ou seja, a maturidade que ela teve do negócio, né? Ou seja, de resolver o problema estava resolvido. E ainda tem que pensar agora, ele vai vir no trabalho e precisa de muita concentração, então se eu fizer isso ele vai acabar perdendo. E às vezes é isso que eu tô falando, né? Vai pegar uma igreja madura. Exatamente. Não vai pegar uma noiva histérica, meu Deus, e aquela coisa toda. Não, vai pegar uma igreja sadia, madura, que aprende a resolver os problemas, que aprende a viver a vida com as armas que Deus já deu, que aprende a resolver os problemas ziguezeiras. Sim. E vai desenvolvendo, porque eu acredito nisso. Se o Lucas de 2000, de 3 anos atrás, né? Que era para ser o líder da Rede Jovem, toda aquela expectativa. E Deus falou, cara, ainda não é teu tempo, você não está tão maduro, então vou passar você em um processo que é doloroso. É doloroso. Bem que não doloroso. É fácil, né? E nunca vai ser fácil, porque não é fácil amadurecer, nunca é fácil.
Amadurecer, Bruno. Nunca é fácil amadurecer. Como você falou, meninos hoje de 30, 40 anos dentro de casa, que não quer amadurecer, não quer, cara. Mas agora imagina, casar, pagar energia no dia de hoje, fazer uma feira, cara. Ixi, é complicado, cara. É complicado. Mas Deus, ele é. Provérbios fala que encontrar uma noiva encontrou o favor do Senhor. E tem que ter o favor de Deus mesmo, porque se não tiver. Se não tiver. Exatamente. Mas assim, Rafael, aqui a última pergunta pra ti. Eu queria saber agora, tu falou do que tu espera da noiva, agora o que você, Rafael, pode entregar pra noiva? Qual o seu legado? O que tu acha que tu tem deixado nessa geração, na noiva de Cristo? Boa pergunta. Eu tinha que ter visto isso. Tinha que ter estudado, né? Deixa eu estudar aqui, deixa eu ver qual é aqui. Deixa eu ver. Não, cara, é tranquilo. Eu acredito assim que a gente colabora com uma parte, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Então, acredito que a gente precisa um do outro. E que Deus tem falado muito no coração é se derramar. Eu acho que a gente precisa se derramar. Como Cristo se derramou, né? Não adianta eu ter meus dons, meus talentos. Não adianta eu ter toda a minha... os dons que Deus me deu, se no final eu não derramar tudo isso sobre a igreja, né? Sim. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho um dom da palavra, se eu tenho um dom isso ou dom daquilo, mas se tudo isso não canalizar para ser derramado na vida das pessoas, não tem sentido eu ter tudo isso guardado. Para mim não tem sentido a gente ter tudo isso que Deus nos deu guardado para nós, mas ao contrário, ser derramado sobre a igreja. Como eu gosto muito da parte quando Jesus está na cruz, que ele fala que está consumado, né? Ou seja, está tudo cumprido. Ele fez tudo o que tinha para fazer. Sim. A minha maior preocupação é chegar no céu e levar uma bronca. Cara, tu não fez isso, não fez. Às vezes não, Lucas, tu era para ter feito isso, feito aquilo, não era para tu estar aí, era para estar ali. E às vezes eu pergunto, Deus, eu estou no lugar certo, eu estou aonde o Senhor está mandando eu estar? Porque só tem sentido eu estar no lugar que Ele falou para mim estar, porque aquele lugar ali é para me derramar. E porque a gente é uma fonte. Então não tem sentido eu ter tudo isso que Deus me deu, toda essa capacidade, digamos assim, que Ele desenvolveu na minha vida, se isso não for derramado na vida das pessoas. Tem pessoas que vão dar valor, tem pessoas que não vão estar nem aí, mas a gente não vai estar nem pelos elogios e nem pelas críticas. A gente vai estar pelo propósito, pelo derramar. Amém. A gente derrama pelo quem quer e quem não quer. E muito mais porque quem não quer. Quem não quer ainda dá uma porção dobrada, ainda faz algo a mais. Para que se ele entender o que ele estava recebendo, se cada jovem entender o que ele tem recebido do Senhor e colocar isso em prática, ou seja, se ele derramar o seu dom, o seu talento para o Senhor e parar com as suas ziguezeiras da vida e eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, cara, eu não gosto de muita coisa. Mas me derramar me leva ao lugar que, tipo assim, não é o que eu gosto, mas é o que eu preciso fazer. Ninguém gostaria de ir para a cruz e morrer na cruz do Calvário, né? Mas Jesus, ele era necessário fazer. Então tem coisas que eu gosto, mas não é necessário. Não colabora para nada. Então o que eu quero deixar no final é que quando eu morrer, talvez o Bruno, o Lucas falar, cara, ali foi um grande homem de Deus, cara, as palavras dele tocou a minha vida e ele me ajudou nesse ponto. Sabe, deixar um ponto de luz em cada pessoa. Amém. Deixar uma porta aberta do céu em cada casa que a gente for. E se a pessoa entrou pela porta, se ela pegou a semente, se ela recebeu o azeite, aí isso vai depender dela. Mas eu fui lá, eu fui lá e derramei tudo que tinha para derramar. Eu coloquei na mesa todo o alimento que eu tenho. Então, no final de tudo, quando eu partir para a glória, né? Deixar essa terra que meus filhos possam falar, cara, meu pai era extraordinário, meu pai mudou a minha vida por causa do meu pai, porque as palavras dele, porque o posicionamento dele, porque a vida dele. Cara, tem um negócio agora até pegou aqui. Pode soltar. Não, é isso que Deus espera de nós. Que o Lucas não morra vazio. Que todo o potencial que está dentro de você, Agora imagina quantos jovens cheios de potência, né, cara? Cheio de poder, cheio da unção, cheio da glória. Então no mundo desviado, não, cara, eu tô desviado aqui. É uma represou.
represou tudo que Deus tem para a vida dele, represou todo o potencial que ele tem. E às vezes ele precisa de uma bomba, de algo que estoure essa represa. E às vezes problema com os pais, problema com a vida, problema consigo mesmo. Sendo que o que Deus tem para nós é um legado eterno. E o que eu vou deixar não é dinheiro para meus filhos, que eles vão precisar deixar para eles. Mas é o que eu vou me derramar no coração, na minha vida, na vida deles. Acho que muitos jovens, que quando for para a glória, né, cara, ele passou, o cara mudou a minha vida, eu que não aproveitei o momento, cara, eu aproveitei muito o momento e hoje minha vida mudou, porque ele derramou algo. E acho que é isso que nós precisamos fazer, cara, derramar a nossa vida. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, faço isso, faço aquilo, tenho minha empresa, mas no final da vida, se tudo que eu tenho não foi derramado para a glória do Senhor, não faz sentido morrer com tudo isso. Sim. Não faz sentido ter tudo isso. Então, esse legado, eu acho que quando eu morrer, o Lucas tem que lembrar, cara, o Rafael foi um cara muito bom. Ele deixou algo na minha vida que me transformou. Eu penso muito nisso. Deus, eu quero chegar no céu e falar, cara, parabéns, você cumpriu, você fez tudo que tinha que fazer. Ainda seria servo inútil, né? Pela palavra. Sim. Você fez tudo que tinha para fazer, ainda serve inútil. Então, às vezes, eu quero fazer algo a mais. Então, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a vida de Deus. Aí eu tenho que abandonar meus projetos, meus sonhos. E abandonar projetos e sonho é muito ruim, né? Sim. Que você sonha muita coisa, né? Você projeta aquilo para sua vida. Mas só que a Bíblia fala, aquele que quiser perder sua vida, por amor de mim, ganha lá. Deus, ele não quer que você não tenha, mas ele quer que você tenha com ele. Amém. Né? Que você tenha tudo isso com ele. Porque estando com ele é permanente, é inabalável. E ainda que acabe tudo, mas no final fica lá as palavras de vida eterna, fica as palavras que você derramou. Cara, é isso, é o legado, cara. O legado é eu ser derramado na vida das pessoas. Eu quero ser aquela vasilha cheia de azeite derramada nas vasilhas vazias. Amém. Né, na mão do profeta Jesus. Amém, amém, Rafael. E é isso, pessoal. Esse foi aqui o podcast Esperança com o Rafael Marinho. Tivemos aqui uma conversa muito boa, que rendeu aqui muito papo bom, muitas histórias, né? Muito testemunho bom. Agora, Rafael, para encerrarmos aqui o podcast, né? Sempre o nosso entrevistado, ele escolhe a música, a próxima música aqui do terceiro bloco do programa. Então você escolhe a música que a gente vai tocar. É Galileu, né? Pedro Lucas. Homenagem aí ao Pedro Lucas e Larissa. Pedro Lucas e Larissa, eles cantavam muito Galileu, no escuto que a gente faz doméstico, ele quando era pequeno ele gostava muito de Galileu, isso vai para meus filhos, Galileu. Amém, é isso aí, isso aqui foi o podcast Esperança. Eu sei que não é tratamento of love, né? Ah. Mas podia ser também depois aquele Sobre que me amava, da Aline Barros, pra mulher da minha vida, né? Dia 12. É, dia 12, a semana que vem aí. Então pode tocar, a gente vai botar essas duas canções aí. Pra minha esposa Luciana, um abraço. Cara, muito obrigado aqui pra agradecer você. Você tem feito isso, Deus possa abençoar muito sua vida. Amém. Um abraço para Alessandra, né, e seu filho Isaac, que vocês possam crescer mais e mais ainda. E hoje à noite, culto Crucificados com Cristo, às 18h30. 18h30. E hoje vamos falar sobre um Apocalipse, o último chamado. Cara, Amém. vai ser top demais. Para finalizar a série Apocalipse, que a gente pelo Meet. Mas é hoje o último chamado. Acho que se você quer ir pro céu, você tem que vir hoje. Tem que vir hoje pro culto. Só se você quiser ir mesmo. Se você não quiser, vem do meu jeito também. É o último chamado também. Então, Rafael, obrigado, cara. Obrigado.